Então, existem algumas... Por que alguns prematuros vão ser hiperativos ou não? Um ponto eu falei que é genética. O segundo ponto é a maneira como esse cérebro vai se desenvolver. Existem algumas coisas que são bem definidas. Sabe-se que a maturação cerebral, o cérebro ele nasce muito imaturo porque ele não tem ainda desenvolvido adequadamente uma proteína, que é chamada mielina. Essa mielina ela só vai se desenvolver depois, nas últimas 6 ou 8 semanas de gestação, quando já está muito próximo do bebê nascer. Ele já vem se desenvolvendo antes, mas essa maturidade ela precisa de uma fase final da gestação. Quando o bebê nasce prematuro, não existe esse aporte materno. Existe a necessidade de umas substâncias que são chamadas de ácidos graxos de cadeia muito longa, que é o ômega 3, o DHA, que são muito importantes. Que o bebê adquire isso depois, mas de uma maneira muito mais inadequada. Então, esses bebês, associados a alguns outros fatores que não se sabe muito bem, mas pico de hormônios que os bebês têm logo quando nascem, o excesso de corticoide que esses bebês têm quando nascem, e uma coisa que se chama de síndrome da criança vulnerável. Esses bebês eles ficam muito afastados do toque da mãe, esses bebês eles sofrem, eles têm dor, eles são manuseados, esses bebês passam longo tempo em incubadora, daí a importância desses métodos que hoje se desenvolvem, como o método canguru, o contato contínuo dos pais. Isso tudo faz com que essas crianças sejam mais susceptíveis a situações ambientais que poderiam, não se sabe exatamente o quanto, mas influenciar nesse desenvolvimento da hiperatividade muito maior do que em crianças. Para ter uma ideia, bebê prematuro, lá próximo do normal, o normal é nascer com 38 semanas. Bebê que nasce com 37 e 36 semanas tem 3 vezes mais chance de ser hiperativo do que os que nasceram com hiperatividade, que nasceram com 38 semanas. Para finalizar, duas coisas importantes. Como nós podemos identificar esse bebê prematuro que vai ser hiperativo ou que é hiperativo, e como é que nós poderíamos prevenir que esses bebês prematuros pudessem ser hiperativos. Primeira coisa, prevenir a prematuridade. É complicado, é difícil, existem algumas gestações que são complicadas desde o início, mas acima de tudo, um pré-natal bem feito. Acompanhamentos regulares com obstetra, os exames adequados, controles de pressão, controle de diabetes, isso é muito importante. Mais uma vez, não deu certo, o bebê nasceu prematuro, como é que nós podemos saber? Quais seriam alguns indícios que a gente vai ter que esse bebê é hiperativo? Bebê muito irritado, bebê muito chorão, bebê que acorda muito à noite, bebê que não consegue nos primeiros meses de vida estabelecer uma rotina adequada de sono, de alimentação. Isso seriam os primeiros indícios. Um pouquinho mais tarde, quando esse bebê já está com 6 meses de idade, chama a atenção que são bebês extremamente alertas, atentos a tudo, ávidos a pegar as coisas. É um fator muito marcante que a gente já chama a atenção, de que esse bebê pode ser um bebê com hiperatividade. Nesse momento é importante identificar, e logo depois eles vão ficando cada vez mais inquietos, às vezes mais excitados, mais eufóricos, porque a gente tem como trabalhar com essas crianças. Os pais ficam um pouco com medo, acham que vão dar remédio para esses bebês muito pequenos, às vezes até tem que dar, mas na maioria das vezes não precisa. Nós precisamos começar a compreender que existe uma relação diferente na relação familiar, de como os pais devem lidar com essa criança. Terapias são possíveis de fazer em bebê precocemente e, acima de tudo, estar atento, porque essas crianças frequentemente vão atrasar um pouco a fala, pode atrasar um pouco o aprendizado escolar, e quanto mais cedo nós estivermos atentos a isso, mais rapidamente nós vamos intervir e certamente nós vamos ter um futuro muito melhor para esses bebezinhos que estão começando a vida, mas já começam a vida com um gás total.